né? Muito boa tarde. A Cecília tinha me falado 15h30. E nós saímos mais ou menos perto desse horário. E aí eu falei pra minha esposa, olha, eu vou de cabeça por cima. Aí nós viemos por aqui e eu procurei as ruas que eram pra descer, procurei, daqui a pouco quase cheguei na estação do trem, a rua não apareceu. Aí voltamos todo metade do caminho de volta pra vir. Peço milhões de desculpas pelo horário, talvez eu tenha segurado vocês. Porque uma das coisas mais desagradáveis que tem é a gente deixar alguém nos esperando, não é? Mas eu acho que vocês aproveitaram esses instantes, esses minutinhos para conversar, colocar os conversinhos em dia. Nós estamos aí, né, aliás, colocar, né, os assuntos mais importantes, né? Desculpa, é interessante porque é a primeira vez que você veio fazer uma palestra aqui, então fui eu que te trouxe. E você desceu na estação pensando que era perto do centro e foi a pé até a fração. Olha disso, lembro disso. A gente é meio perturbado, é assim mesmo. Esses pensos que expositor é o quê? Espírito de luz, é? Estão com essa ilusão? A gente apanha mais que os outros. Não é mesmo? Estão com essa ilusão. E às vezes a gente vai fazer a palestra e passa uma turbulência lascada. Vai na condução, no trânsito, a chuva. Passa uma turbulência. Chega lá e ainda leva a bronca dos dirigentes, dos trabalhadores, porque está sempre em cima da hora, está sempre atrasado, está sempre atrapalhado. Então não se iludam, o expositor realmente precisa de muita ajuda, nos ajudem aí com as suas vibrações e bastante amor, porque aqueles que são consagrados aí, nem obviamente estão aí pelo mundo, né? Divaldo, esses aí tão conhecidos que estão aí em todos os lugares, esse já é outro nível de expositor, né? Nós ainda estamos ainda rastejando aí pela terra, pelos cantinhos da terra. Mas é com muita alegria, venho sempre a esta casa com muita alegria, com a Dona Áurea, com a família, os irmãos unidos. E quando eu vim, confesso que eu me deparei com uma situação interessante, porque eu tinha lido há poucos dias um livro chamado Irmãos Unidos, do Chico Xavier. Tem. E aí eu vim aqui e falei, meu Deus, eles pegaram o nome do livro. Foi, mas foi mesmo. Foi Olha mesmo. só. Pegaram o nome do livro. Foi mesmo. E eu fiquei assombrado com isso. Aí depois é que a gente vai saber, né? Dá uma colinha aqui pra gente. Vai saber que o nome do livro tem associação com a casa, porque eles estavam numa visita, né, fraterna, e de repente viram um livro lá exposto, e aí o nome do livro era esse. E aí falaram, por que não, né? Por que não, os irmãos? E aí a gente começou a vir, já faz uns 10 anos ou mais? Mais, né? De 10 anos, né? Eu estou um pouco assustado com as datas, porque a gente não marca direito, não vai ver, né? O Palhares tinha um cabelo pretinho na época, né? Da Cecília não vou falar. Da Cecília não vou falar. O meu nem se fala. O seu também nem se fala, né? Bom, então o seu também não, né? Porque o seu ainda tá ativão, né? Elisa, né? Aí da Elisa ainda tá ativão, tá firmão ainda, né? Então é isso. A gente fala um pouquinho de fé, porque eu acho que a base da fé é o que fez com que essa casa estivesse aqui e pudesse sobreviver. Vejam, a gente não sabe as turbulências do caminho. Estava falando agora das dezenas de casas que fecharam, não só em São Paulo, no Brasil, por conta de problemas administrativos, problemas financeiros. As pessoas tiveram que se afastar por esses 2 anos, 3 anos, e aí as casas passaram por dificuldades, né? Os trabalhadores se afastaram, alguns foram morar no interior, outros lugares, na praia, outros lugares, e a casa acabou ficando à mercê de algumas pessoas que não conseguiram honrar com aluguel, com coisas assim, e acabaram fechando suas portas. Mas os Irmãos Unidos já estavam mais preparados do que isso, porque eu estou me lembrando aqui de cabeça que, por exemplo, no circo ele é o dono da lona, né? Então onde ele tiver, o circo vai estar, então não tem problema nenhum. Então os Irmãos Unidos são o dono do terreno, né? Sim. Então, graças a Deus, não ficamos à mercê das questões financeiras, né? Das dificuldades financeiras, e aí a casa sobrevive. Então queríamos agradecer aos irmãos, sempre unidos. Não tem de vez em quando umas briguinhas, essas coisas, né, dona Áurea? Temos divergência, mas nada, tranquilo, né? Devagar, vai. Mas somos segue. 5 irmãos, afinal de contas, estão né? todos aqui. Olha aí, né? Que beleza. Estão todos. 1, 2, 3, 4. Tá. Sim. Estão firmes aqui. Estamos firme e forte. Quer dizer que nem a Covid conseguiu derrubar vocês, hein? Não. Meu Deus do céu, esse povo. Porque aquele lá foi sem
internado. Você ficou internado com Covid? É. Ficou um mês praticamente. O problema foi mais grave, né? Pulmonar, né? Pulmonar. O Covid foi fraco. Foi fraco, Ela provocou um outro problema mais grave. Eu quase passei por isso também, porque eu tenho um pouco de bronquite, essas coisas, né? Mas eu descobri, por minha conta, de que eu não podia desencarnar de Covid, porque, vocês já pensaram? Vai desencarnar de Covid. Aí chega no mundo espiritual e fala assim, quem desencarnou de Covid vai para esse lado aqui. E quem não desencarnou de Covid vai para aquele outro lado. Aí eu vou para o lado das Covid e falo, mas você... Nós não vamos fazer homenagem para você não. Pode ir para o outro lado lá, a gente vai mudar o atestado, vai para o outro lado. Porque você não merecia morrer. Virar um mártir. Não é? Falando, não senhor, o senhor vai ficar aí. Aguenta firme aí, vai trabalhar, seu vagabundo. Não tem nada de vir pra cá com Covid, não vem com desculpinha não. E aí, né, eu acabei ficando, consegui trabalhar toda a pandemia, consegui fazer o trabalho que a gente sempre fez, social, na rua, com os moradores, que beijam a gente, lambe a gente, abraça a gente, faz tudo. E mesmo assim, claro, com a autorização, né? Como eu mando em casa, eu perguntei para minha esposa se eu podia ir, ela disse que eu podia, então com a autorização dela. E também foi junto, né? Nos acompanhou, não é? Eu colocava luva e máscara, e ele não punha nada. Um pouco assim, um pouco relaxado, porque como eu lidava com eles, eles não tinham nenhum desses equipamentos, e eu quis ficar igual a eles, assim, né? Sabe, ter o mesmo, falar na mesma língua, né? Vamos dizer assim. E alguns de vez em quando apareciam com umas máscaras horrorosas, imundas, um negócio assim fora do propósito. Mas eu descobri que moradores de rua foram poucos que desencarnaram com Covid, porque iguais a ele também não podiam morrer e se tornar mártir, né? Então fiquei junto com eles e consegui sobreviver. Mas por conta disso, nós estamos aqui muito felizes. Claro que nós lembramos com carinho dos nossos irmãozinhos que precisaram desencarnar, que tiveram que desencarnar por conta disso. A gente sabe, né, que um desencarne não é uma coisa assim que está na nossa mão, no nosso alcance. Quando não é para desencarnar, a espiritualidade não permite, a gente sabe disso, a pessoa às vezes chega lá pertinho e tem que voltar, porque não é a hora, não precisou, não tem necessidade, ou tem que continuar alguma coisa para realizar. Então a gente tem que estar confiante sobre esse aspecto. A gente, claro, devota carinho e amor para as pessoas que foram. A gente fica sentido, né, de sentir a falta deles, alguns com pouca idade, algumas coisas assim. Em família eu tive poucas pessoas, assim, não sei se a gente pode se lembrar de 2 casos, talvez, um caso ou 2, né, bem longe, não muito perto, né? Mas eu sei que alguns de vocês tiveram casos bem perto, né, que nem... Nós tivemos, aí que o senhor ficou um mês, né? Eu acho que o pessoal ficou bastante apreensivo por conta dessa estada de um mês, né? Puxa vida. E toda hora alguém falando alguma coisa, e toda hora falando, e dava a impressão que a gente estava sob um gás mortífero na rua, porque você tinha a impressão que se você sair, esse gás ia pegar você, ia derrubar você no meio da rua, e ia fazer você ir embora. E depois a gente foi vendo que as coisas eram um pouquinho diferentes, eram graves, a situação era grave, era muito contagioso, era muito difícil, mas estava associada a outros problemas de saúde que ela desperta, né? Esse bendito aí despertava outros probleminhas de saúde na pessoa, e esses outros probleminhas acabavam nos direcionando para o encontro com o desencarne. Eu hoje ouvi falar, estou falando um pouquinho fora da fé, mas a gente já vai entrar lá. Eu ouvi falar sobre o sistema imunológico, que o sistema imunológico, todos nós temos praticamente todas as doenças na gente já, dentro da gente. E o sistema imunológico trabalha dizendo sim, não, o tempo todo, dizendo esse funciona, esse não funciona, vai selecionando. E aí quando a gente baixa o nível do sistema imunológico, aí ele começa a fazer confusão, começa a não reconhecer algumas coisas que são ruins. Então o sistema imunológico está associado a nossas questões emocionais, ao nosso emocional. Então tudo isso mexeu muito com as pessoas, porque emocionalmente as pessoas ficaram muito alteradas, muito abaladas, temerosas, porque você ligava lá um aparelho e o aparelho dizendo, olha, quem sabe o próximo é você. Toda hora eles falavam isso. Não era assim? Era um negócio assim impressionante.
E eu pensei, não vou ligar, não quero ver, não quero saber. Paciência. Eu levei umas 4 ou 5 multas no prédio que eu moro por conta dessa questão de máscara, dessas coisas, por sair, por fazer e essas coisas. Mas mesmo assim perseverei, continuei e segui em frente. Então, nós temos que manter firmes com o sentimento elevado, muito embora de vez em quando a gente fique assim um pouco, um pouco assim desanimados, não é? Mas temos que achar força. Essa prateleira aí é muito boa para a gente achar força. Tem duas estantezinhas aí maravilhosas para achar força. Quem quiser achar, procura ali, vai achar, sei lá. Você vai achar coisas maravilhosas aí. Tem os Irmãos Unidos aí ou não? Precisava ter, né? Puxa vida. E a minha cabeça então? Podia ter ligado para a GEI e mandar os exemplares? Não, tem ali, mas na Podia ter biblioteca. mandado os exemplares dos Irmãos Unidos para presentear vocês, mas eu vou fazer isso ainda. Vou ligar lá pro Caio e vou mandar uns Irmãos Unidos para vocês. Mas aqui tem 3 prateleiras, né? Tem 2 e mais Acho que uma. está do outro Aí lado. é de biblioteca. Essa daqui é de emprestar. Isso. Mas sinceramente eu recomendo a vocês, não leiam nada, viu? Eu recomendo, não leiam. Porque olha, gente, é um problema a gente começar a ler esses livros. Ai, meu Deus do céu. É um problema, viu? É um problema. A gente começa a ler esses livros, aí parece que começa umas minhocas a entrar na cabeça da gente. E aí a gente fica atrapalhado, começa a ter mais curiosidade, porque enquanto a gente está assim, morno, sabe, morno, assim, tá tudo certo. Mas quando você começa ou ficar quente ou frio, aí o negócio é feio. Mas quando você está morno, aí você vai pega um livrinho desse aqui qualquer, você pega aquele Boa Nova que está ali, ó, Nossa. piscando pra gente. Boa Aí noite. você fala, meu Deus do céu. Ai, não quero saber de Boa Nova não, vou ler algum romance. Aí você vai lá e pega o 2000 anos. Aí lascou tudo, meu Deus do céu. Não, não quero saber da época de Jesus não, quero coisa mais nova. Aí você vem em evolução e vai no Nosso Lar. Vai no Nosso Lar. Semana passada assisti uma peça do Nosso Lar. No shopping center, quem é que podia imaginar? No West Plaza, no shopping center, uma peça espírita. Olha como nós estamos avançados. Antigamente os caras faziam reuniões nesse meio do cemitério, nesses lugares. Agora shopping center tem peça espírita, imagina só. Bom, então a gente vai vendo algumas coisinhas dessa, aí vai pondo umas minhoquinhas na cabeça da gente. Meu Deus do céu, tem tanta coisa ali para pôr minhoca, fotos da vida do Augusto César. Tem até livro infantil lá, meu Deus, olha quanta coisa que tem lá. Mas para que serve isso? Porque vai chegar uma hora, eu garanto para vocês, se ainda não chegou, vai chegar. E a gente vai querer saber mais. Vai querer saber mais. Aí lascou. Aí, né? Eu quero saber esse negócio de fé. Como é que é esse negócio de fé? Eu tô achando estranho. Eu vejo falar isso e aquilo. Não quero saber. Quero saber o que é esse negócio de fé. Por que eu faço pedido e ninguém me atende? Já tiveram essa dúvida? Quanto mais aparece. Como é que é esse termo aí? Você sabe o que é? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você pensa, meu Deus, eu estou pedindo um negócio aqui, de repente vem uma confusão para cima de mim, meu Deus do céu, o que é isso? E aí devagarzinho a gente vai entendendo que nós estamos errando nos pedidos. A gente pede coisa material. Vamos dar um exemplo. Tem uma pessoa muito querida que está com um problema de saúde. Aí a gente vai lá e faz um pedido para ele. Aliás, os familiares falam assim, você vai lá no centro espírita, faz um pedido lá, não é assim que eles fazem? É verdade. Põe o nome lá, põe o nome lá na vibração, né? Põe o nominho lá na vibração, né? E, então o pessoal acha que é assim, né? Vai lá e põe o nome, é bem intermediário das coisas, bom, tudo bem. Aí a gente vai e percebe que, na verdade, o nosso pedido passou pela primeira fase, ou seja, pela primeira instância. Porque a maioria não passa da primeira instância. Primeira instância vai ter um carimbão grandão assim, que fala assim, recusado, denegado, indeferível. Tem um carimbão que faz isso. Aí a pessoa não recebe porque foi indeferido o pedido. Queria comprar uma captiva, Senhor. Eu queria comprar uma captiva. Estou falando em termos advocatícios.
Aí o camarada tem um pedido aprovado, aí depois não consegue andar com a captiva, olha só. Não é melhor andar a pé porque tem colesterol, tem pressão alta, tem... O que mais que tem? Tem um monte de coisa, meu Deus do céu. Mas aí é indeferido o pedido, certo? Indeferiu o pedido, acabou, morreu por ali. Mas tem alguns pedidos que a primeira instância fala assim, não, mas a gente não sabe como resolver isso aqui. Vamos mandar para a segunda instância. Opa, o nosso pedido ainda está por aí, rodando por aí. Foi para a segunda instância. Nós preenchemos o formulário direitinho, pedimos direitinho. É para a saúde de um familiar meu muito querido, ele precisa dessa ajuda, ele precisa desse apoio. Foi para a segunda instância. Chegou na segunda instância e fala, isso aqui, olha, pelo certo a gente não podia atender. Mas eu acho melhor a gente passar para a terceira instância. Aí a gente manda lá para os assessores de Jesus, porque eles devem decidir melhor. Mandaram para o assessor de Jesus. Graças a Deus, o nosso pedido ainda está andando. Olha que beleza, né? Foi lá para os assessores de Jesus. Assessores de Jesus. Vamos perguntar para Jesus se a gente pode atender os assessores. Escuta, Senhor, esse pedido aqui é assim, 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 assim. Meu certo não era para atender, mas todo mundo sabe do amor, da misericórdia do Cristo, da compaixão que Ele tem pelos filhos, pelos irmãos, pela gente. Vamos fazer o seguinte, vamos atender. Vamos dar mais um voto de confiança. Aí batem um carimbão lá, pá, deferido, aprovado. Aí eles mandam para a primeira instância que tem que resolver, tem que ir lá e cumprir. Aí ele vem aqui para cumprir. O camarada estava com um problema grave de saúde, aí de repente veio nos Irmãos Unidos ou em algum outro lugar por aí, alguém falou assim, olha, tem um pé de pitanga lá na minha casa que é maior do que o poste. Se você pegar pitanga, mas tem que ser ela verde, aí você amassa ela com leite de cabra e suco de abacaxi e dá para ele fervido numa temperatura de 100 graus Celsius. Dá uma fórmula para a pessoa. Isso foi conversando enquanto espera o expositor, que só está atrasado, só chega atrasado nessa hora. Aí, bom, abacaxi, pitanga, se não fizer bem, mal também não vai fazer, né? A gente pega e dá para o doente. No dia seguinte, pá, melhorou. Meu Deus do céu, melhorou. Que maravilha, graças a Deus. Melhorou. Aí, o que recebeu a melhora, sabe o que ele faz? Vai comemorar. Me resolveu a cirrose hepática que ele tinha, aí ele vai comemorar. Toma todas. Vejam só. Então vocês estão vendo como é delicado o pedido? Mesmo esses, como é delicado? O Chico recebeu uma vez uma senhora que ficava toda hora falando assim, Chico, pelo amor de Deus, Chico, meu filho, não sai de casa, não abre a janela, e deitado o dia inteiro, não faz nada, não toma banho, não quer comer nada, não quer não sei o quê, o tempo todo assim, não aguento mais, tantos anos assim, meu Deus do céu, pede para a Bezerra ajudar, aí uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, até que um dia o Chico falou assim, olha, a Bezerra disse que vai atender o seu pedido. Chegou em casa, tinha um cheiro assim, diferente. Sabe aquele cheiro de sabonete, quando a pessoa toma banho com sabonete, bastante mesmo, se esfrega bastante mesmo, fica cheirando a casa toda de sabonete, viu lá a janelona aberta, sabonete, cheiro de sabonete, o camarada tá lá com um ternão bonitão, meu filho levantou, ai graças a Deus, meu Deus do céu, estou me sentindo melhor, estou me sentindo bem, estou feliz, estou contente. Hoje eu vou dar um passeio. Viver. Você já tinha visto essa história? Dá para imaginar, né? Despertou tua vida, né? Quero viver. 5 dias depois ele volta, todo sujo, cheirando cigarro, horroroso, meu Deus, gastou todo o dinheiro que podia, que não podia, e chegou lá daquele jeito. Naquele mesmo dia a mãezinha foi lá, Chico, por favor, Chico, pede pro Bezerra
Pede pro Bezerra voltar meu filho para a cama, por favor. Mas por que, gente? Vocês vejam como que é delicado, né? Então, a nossa fé tem que se associar ao entendimento de que nós podemos pedir, mas nem sempre podemos receber. E nem sempre as pessoas podem receber, porque isso não está ao nosso alcance. O que nós precisamos saber é pedir corretamente. Aquela paciência, aquele bom ânimo, aquela alegria de poder servir. Pedir sentimentos nobres para que a gente possa viver, passar por aquela dificuldade. Força, coragem, fé, vontade de vencer aquilo. Ah, mas a pessoa é muito difícil, a pessoa é isso, sabe? Pedir força para viver, para prosseguir. E aquela história de que seja feita a vossa vontade tem que ser muito firme em nós. Porque na maioria das vezes a gente não tem a menor intenção que seja feita a vossa vontade. A gente tem a intenção que seja feita a nossa. Eu tive um menininho que ficou 1 mês internado. E aí a gente pensava assim, né? Quando eu ia revezar com a minha esposa lá, eu falava, olha, que Deus faça a vontade dele, que ele seja feita a vontade dele. Mas eu só falava isso na hora que encontrava ela, porque na hora que eu estava entrando lá para dentro, eu falava assim, mas não é possível, esse menino tem que sair daqui. E ela queria que a minha vontade fosse feita, não é? Falava isso só para falar, né? Para manter a pessoa também firme naquele propósito. Um dia pro outro, né? Dava uma de fortão, confiante. Era você que estava lá? Era ela que estava lá, você está vendo só? Dava uma de fortão, né? Dava uma de fortão. Mas nesse caso, sabe o que aconteceu? Uma pessoa ligou para mim e falou assim, por que você não está fazendo mais palestra? Ah, estou com meu filho, está doentinho. Ué, mas quanto tempo já? Há mais de 1 mês você não aparece em lugar nenhum? Estou procurando você não aparece? Aí a gente já faz 1 mês. Quê? 1 mês? Pode deixar que eu vou falar com o Dr. Bezerra. Olha o que ela falou para mim. E a liga direta. Mandou um WhatsApp. Nem WhatsApp. Eu falei assim, bom, ela pode ser, porque eu jamais conseguiria falar com ele, né? Bom, eu sei que passa uma noite, daqui a pouco minha enfermeira vê uma pintinha na barriga do nenê, ele tinha 3 anos, né? 3 anos. Bate um sinal lá, toca um sinal lá, vem um cara lá com um negócio assim de isolamento, um plástico, bota no menino e vai, o senhor também tem que ir junto. Isolou o menino, pôs um isolamento. Tá com uma doença infecciosa. E o senhor também vai. Aí eu cheguei lá e falei, nossa, mas que lugar bom, porque lá eu tinha que dormir na cadeira, aqui tem uma cama para me deitar. Posso ver a televisão exclusiva. Só tinha eu e ele lá. Bom, aí veio o médico e todos os residentes. No dia seguinte de manhã, escuta, que remédio vocês estão dando pra ele? Então, apareceu essa mancha. Isso aqui não é nada. Vocês não perceberam que isso aqui não é nada? Esse remédio está errado. Xingou todos os médicos, xingou as enfermeiras, xingou todo mundo. Falei, meu Deus do céu. E eu sossegadão lá na cama, deitadão lá, só ouvindo, né? E o médico xingando os outros lá. Trocaram o remédio do menino, o menino saiu 2 dias depois. Olha só. Para que serviu o isolamento? Pensei, acho que foi o Bezerra que mandou isolar ele, porque senão o médico não viria, o professor não viria, né? Ia ficar com os residentes, né? Olha só. E aí, vou lá na casa da mulher. E aí, resolveu? É assim. O que eu podia falar, né? Então, a gente precisa entender que tem certas coisas que a gente pode pedir, pode favorecer, pode ajudar, a gente pode fazer. Mas nós temos que ter essa confiança de saber que existem inteligências maiores do que as nossas, que sabem exatamente o que está acontecendo. Sabe exatamente. Porque às vezes a gente está vendo um problema de um ângulo só, a gente não está vendo de todos os ângulos. Então a questão da fé basicamente se resume nisso, da gente ter essa certeza de que tem alguém que realmente sabe do que está acontecendo. E que a nossa intervenção ela pode ser positiva, é muito favorável, a gente deve fazer isso, obviamente que deve, mas a gente tem que ter certeza de que
será feita exatamente a vontade do nosso Pai. Então, associar a fé a essa vontade dá pra gente uma confiança muito grande, uma confiança em fazer muita coisa por aí. Ah, tá no tempo de Covid, mas você vai dar café da manhã para um morador de rua? Seja feita a vontade dele. Se ele falar assim, não vai não, botar meio de cama, primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro, sei lá quando. Vai sim, mantém o cara lá firmão. Ou todo xingando ele no meio da rua. Ô, seu louco, tá fazendo isso pra quê? Tem que matar todos esses moradores aí. Já estavam morrendo de fome. Já estavam, né? Porque quase não ia. Bom, depois começou a vir, né? Algumas pessoas mais ajudaram, mas no fim é assim, a gente tem essa certeza de que nós precisamos estar certo, fazer a coisa certa, estar no lugar certo e realizar. Se for no bem, nas possibilidades maiores, isso está associado à nossa fé. Quanto mais fé nós tivermos, melhor nós vamos realizar as nossas tarefas. Melhor. Quanto mais fé a gente tem, menos importância as picuinhas a gente vai ter. Menos importância a gente vai dar para essas bobagens do dia a dia, né? Ah, mas o que será que o fulano vai pensar? O que o ciclano vai pensar? O que será? A gente vai estar pensando nisso? Fazer a nossa parte, o nosso papel, a nossa coisa, o que precisamos fazer. Então, vamos fazer uma casa espírita lá no fundo da nossa casa. Não, mas os vizinhos, o que vão pensar? Eu quero saber. O que tem os vizinhos que vão pensar? Eles vão lá, pode ajudar se quiser. Se não quiser, paciência, a gente vai fazer. Não é mesmo? Hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo um século que a gente pode se dar o luxo de fazer um trabalho dentro de casa, próximo de casa. Mas e quando começaram a doutrina, né? 100 anos atrás? Aqui em São Paulo mesmo, tinha processo criminal, a gente era preso porque exercia a mediunidade ou fazia reuniões espíritas, era preso. Tinha no Código Penal, um negócio tremendo, né? Umas coisas assim, faziam coisas assim terríveis. Tanto é que, veja que interessante, tem algumas palavras que a gente não pode usar dentro da casa espírita, né? Por exemplo, tratamento. Tratamento a gente fala de boca para fora, mas se falasse tratamento no passado, associava com exercício ilegal da medicina. É um negócio impressionante isso. O camarada dava lá um chá, uma formulazinha, uma homeopatia, exercício legal da profissão. Olha só, quanta coisa, né? Então, imaginem o que os nossos iniciantes viveram, sofreram com relação a isso. E hoje não, hoje a gente pode vir, reunir, falar de boca cheia que é espírita, falar que é espírita e nem é espírita também, né? Tem muita gente que fala que é, mas não é. Teve um camarada que falou que era espírita, falaram que ele era espírita e ele não é espírita coisa nenhuma, foi até preso, aí tá preso até hoje, aí tava curando as pessoas, fazendo coisas assim, imagina só. Não é? E não tem nada a ver com a doutrina nossa é conhecimento, entendimento, progresso, desenvolvimento, aceitação, fé, racionalidade, isso é nossa doutrina. Então essas coisas miraculosas, essas mediunidades, de vez em quando você vai em casa que tem um exercício da mediunidade muito intenso, e às vezes tem exageros, tem abusos, né? Alguns médicos acabam se permitindo, porque deixa um pouquinho de estudar, deixa um pouquinho de lado algumas coisas importantes e acabam traduzindo coisas desnecessárias, né? Falando coisas desnecessárias. O Chico dizia que a melhor mediunidade é aquela associada ao Cristo, a mediunidade do Cristo, não é? De falar só o bem das pessoas, de desejar só o bem das pessoas, porque chega tempo em que a pessoa quer saber se está mal acompanhado, se está bem acompanhado, né? O Arigó, já ouviu falar desse nome? Teve até um filme aí que durou 2 dias no cinema. Ainda bem que nós fomos no segundo, acho que depois daquele dia não teve mais, né? Viu? A senhora conseguiu assistir? Tinha tão pouquinha gente. Mas foi muito esclarecedor. Muito bem feito, inclusive, muito bom. Muito bom, muito bom. Uma pena que as pessoas não foram. Não deram a importância, mas vai voltar ainda, vão dar a importância devida, vão dar a importância. Vai voltar, ainda vai ter a importância que aquele filme merece ter, né?
Então, o Arigó tinha uma referência do plano espiritual, do tal do Fritz. Duas coisas curiosas. A primeira coisa é que o Arigó tinha um filho com problema ortopédico. E o Arigó, o Dr. Fritz falou para ele que ele não resolvia problemas ortopédicos. E o filhinho dele ficou revoltado, porque ele curava um monte de gente. E o próprio filho não podia fazer nada. Isso é uma das coisas. Mas a coisa muito importante que tinha era o seguinte: ele nunca falava para a pessoa que não ia ter jeito. Ele falava assim: olha, meu filho, você volta, estuda bem o evangelho, depois você vem aqui. Quer dizer, esse aí já estava no fim de carreira. Era o código que ele tinha. Estuda bem o evangelho, viu? E quando você se sentir em condição, você volta aqui para a gente ver o que pode fazer. Mas normalmente eles não voltavam, né? Porque aí, olha, era fim de carreira, não tinha jeito, né? Então não falava, né? Ela fala para a família: o que é? Vem cá um pouquinho, preciso falar. Você o que é? Mulher dele? Vem aqui um pouquinho, ó. Pode procurar outro, que esse aí. Falava assim. Ah, é? Desse jeito. Um amigo meu, você vai morrer. Morreu mesmo. Morreu. Mas tem muita gente que fala. Pra mim já falaram diversas vezes que eu vou morrer, mas eu tenho certeza que eu vou. Todo mundo tem, não tem? Com certeza. Então é isso. Acho que eu já estou estendendo o horário aqui, ó. Estou há 31 minutos falando com vocês. Aí nós vamos fazer um resuminho aqui que nos foi colocado. O senhor Gonzaga. O senhor Luiz Gonzaga. Olha o nome dele. Rei do Baião. Luiz Gonzaga. São Luís Gonzaga. Exatamente. Sabe quem é o São Luís Gonzaga? Foi um dos mentores do Chico. E com ele nós descobrimos uma coisa interessante. Sabe o que nós descobrimos com o São Luís Gonzaga? O Chico falou o seguinte pro irmão dele: você está com um problema? Vai lá na praça em Pedro Leopoldo, senta lá na praça São Luís Gonzaga, perto, no dia do aniversário dele, senta lá. Mas por que, Chico? Porque no dia do aniversário ele desce aqui na terra e vai visitar todos os lugares que ele foi homenageado. Ele vai passar lá na praça, vai ver você, vai te ajudar. Olha só, ele foi lá, não é? Agora toma muito cuidado, porque de repente a gente vai numa praça que a gente pensa que o camarada é santo, né? E tem muitos que são assim, tem homenagens, né, indevidas, né? Homenagens indevidas. Mas o São Luís Gonzaga passava em Pedro Leopoldo, lá no sul, né? Tem uma cidade com o nome dele lá, né? Passava em diversos lugares do Brasil, dava uma volta, assim, uma geral, né? E aí eu pensei: nossa, Jesus deve fazer mais ou menos a mesma coisa, né, na época de Natal, porque na época de Natal a gente fica com o coraçãozinho tão assim, né? Quer ajudar, quer fazer, quer acontecer. Depois passa, mas na hora, depois passa. Aqui em Pirituba tem a igreja de São Luís de Gonzaga. Que a filha dela casou lá. Então descobriu no dia do aniversário, vai lá, viu? Que alguém precisar, no dia do aniversário, vai lá na igreja, não fala nada, só senta lá. Aliás, é melhor sentar na porta, fora, né? Porque de repente ele não tem tempo de entrar, pelo menos fora ele passa. Então, meu pai, naquela época de jovem, eles eram aí na Lapa de São Paulo, da igreja da Lapa, Nossa Senhora da Lapa, a Irmandade de São Luís de Gonzaga. Todos daquela época jovem, se tivesse um filho homem, ia pôr o nome em homenagem a São Luís Gonzaga. E eu fui um dos Olha só. por causa do santo. Né? Ele não precisa nem ir lá na praça, porque é homenageado, já passa Então, aqui. quem precisar de alguma coisa, fica perto dele no dia. Fica perto dele no dia. E eu vou vir aqui no dia que eu precisar também, eu vou ficar pertinho dele nesse dia. Mas quem fazia tratamento aí mediúnico era meu pai, não eu. Tá. Bom, a casa começou há 25 anos, o Sr. Gonzaga deu aqui um resuminho. E com relação a essa visita nesse leprosário, encontraram lá esse livro e esse livro inspirou. Fizeram uma reunião aqui, depois fizeram a criação, né? Por que não usar o mesmo nome e tal? Fizeram a criação. Em seguida foram registrar, mas aí mudou um pouco as leis, e aí tiveram que adaptar o estatuto, aquele primeiro acho que não deu para registrar e tal. Adaptaram direitinho, né? Passou de sociedade. Se fosse sociedade, ia ser complicado, porque cada um tinha que comprar uma cota social, né? Ou tipo uma ação.
Então a gente vai lançar, sei lá, 10 milhões de ações no mercado, a gente ia ficar muito rico e o centro ia ficar do mesmo jeito, quer dizer, é melhor não ser sociedade, né? Aí virou associação, e a associação conseguiu registrar, adaptou direitinho lá os dados do contratinho, bonitinho, e ela funciona, tem aqui uma entidade jurídica, não é? Uma ONG, né? Vamos dizer assim. Não é bem uma ONG como a gente conhece lá fora, porque a ONG acabaram se criando uma ojeriza com esse nome, porque abusam muito dessa nomenclatura, né? Mas é uma organização não governamental, e é o que a gente funciona aqui como uma casa espírita, e tem estatuto, tem diretor, presidente, secretário, tem tesoureiro, e deve ter conselheiro também. Então tem uma entidade jurídica que funciona. Quem trabalha aqui é o tesoureiro, que nunca tem dinheiro. Quem que é o tesoureiro? A Áurea. A Áurea? A Áurea primeiro. Bom, mas como ela foi segundo. presidente, como presidente ela ficou com bastante dinheiro, né? Então agora ela está... Tá aplicado. Agora... Aplicado. Então basicamente foi assim que nós chegamos aqui e estamos fazendo bodas de prata, certo? Uma nossa singela homenagem aos irmãos unidos e a todos aqueles irmãos que do outro lado da vida ajudam a manter e sustentar a casa, porque a gente pensa que a gente é alguma coisa, né? Inclusive teve alguns que desencarnaram nessa época de pandemia, né? Que fazia parte. Ah, que fazia até, parte. até antes da pandemia também teve Alguns. já irmãos que já estão do lado de lá. Então, certamente a casa tem aí um grupo, né, de espíritos amigos que se interessam muito por cada um de nós que aqui viemos, que estamos aqui. E a gente também, não basta só ele se interessar pela gente, isso é importante, viu? Basta a gente se aproximar deles. Talvez o que eu fale não seja uma coisa muito assim, diríamos assim, muito, vou até dizer,